Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração. E meus amigos, o último vídeo de 2021. Eu gostaria de desejar a todos vocês muita paz, saúde, prosperidade e que Papai do Céu possa derramar chuvas de bênçãos em 2022 para vocês e para os seus familiares. Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar muito aí do departamento de futebol do Vasco da Gama, chegando um novo profissional para poder ajudar o Zé Ricardo, jogadores saindo aí do Vasco da Gama. Hoje uma grande novidade aí envolvendo o MT. O MT pode deixar o Vasco da Gama. E a situação aí de reforços, hein, pessoal? Deu uma reviravolta hoje aí. Após o Vasco acertar com Luiz Amarília, agora a gente tomou ciência que o Ricaldi não está acertado ainda com o Olímpia e o Vasco ainda tem esperanças. Além disso, novidades aí, proposta na mesa, balançou o argentino aí, o Pablo Magnin. A gente vai dar os detalhes aqui do contrato dele com um jogador que pode acertar com o Vasco da Gama a qualquer momento. E obviamente a gente vai falar aqui da política do Vasco da Gama. Bom, meus amigos, é o seguinte, com relação ao departamento de futebol, a gente tomou conhecimento que o analista de desempenho do Flamengo, o Sandro Gomes, vem para o Vasco da Gama. O jornalista Vene Casagrande deu essa notícia hoje. O profissional deixa o Flamengo para vir para o Vasco da Gama, aceitou aí o convite do Zé Ricardo. Então, Sandro Gomes, novo analista de desempenho do Vasco da Gama, um profissional que é bastante gabaritado aqui no Rio de Janeiro, que integra aí o departamento de futebol do Vasco da Gama a partir de hoje. Bom, o Carlos Brasil também deu uma declaração importante. Ele prometeu aí, eu espero que não fique apenas em palavras, porque a gente vai cobrar aqui, mas ele simplesmente prometeu um time aí competitivo para 2022, certo? E ele disse, abre aspas para ele, sem dúvida nenhuma o time será competitivo, mas o maior reforço para o Vasco da Gama vai ser você, torcedor, fecha aspas. E jogadores aí deixando o Vasco da Gama, né? Hoje na parte da manhã a gente falou muito sobre a situação do Bruno Gomes adiantada aí as negociações com o Internacional de Porto Alegre, e hoje a gente tomou conhecimento que outro ativo da base do Vasco da Gama deverá deixar São Januário nos próximos dias. Trata-se aí do MT. O MT, que é um jogador que veio do Volta Redonda. O Vasco da Gama desembolsou 700 mil reais e este atleta está indo aí para o Atlético Paranaense. O MT teve aí altos e baixos, mais baixos nessa Série B. E é o seguinte, é um jogador aí que não agradou muito a torcida, embora jogue aí no meio campo, na ponta, de lateral esquerdo, está deixando o Vasco da Gama.
O MT jogou 25 jogos em 2021 com a camisa do Vasco e fez apenas um gol. E eu pergunto para você, torcedor do Vasco, você é contra ou você é a favor a saída aí do Bruno Gomes e também do MT? Bom, meus amigos, com relação aqui à situação de reforços, né? Após o Vasco da Gama sacramentar aí a negociação com Luiz Amarília, conforme a gente disse aqui na parte da manhã, o Vasco ainda tem muita esperança de contar com Jorge Ricaldi. O empresário do Ricaldi, o André Marques, ele simplesmente disse que, embora o presidente lá do Olímpia tenha dito que teria quitado todo o débito aí com o Ricaldi, ele não confirmou o acordo com o Olímpia. O Regis Marques ainda querendo tirar aí o jogador lá do Olímpia para trazê-lo para o Vasco da Gama. Vamos ver como que vai ficar essa situação. O presidente do Olímpia está batendo o pé, dizendo que o Jorge Ricaldi vai ficar, mas é o seguinte: o empresário continua forçando a barra para que ele saia, para que ele se transfira para o Brasil, assim como é desejo do atleta, que inclusive está passando férias aqui no Brasil, em Santa Catarina. Meus amigos, com relação à situação aí do atacante argentino lá do Tigre, que é o Pablo Maguinin, o Vasco da Gama aí fez uma proposta, formalizou, e é o seguinte: a proposta do Vasco teria sido mais vantajosa do que a proposta que o Fortaleza fez. O Fortaleza é um dos clubes aí interessados em Pablo Maguinin. Esse atacante aí, ele tem jogado, feito bastante gols na segunda divisão do campeonato argentino e está sendo cobiçado por clubes brasileiros. Então a proposta que o Vasco da Gama fez foi de 18 meses, 1 ano e meio para esse atleta aí. Ele ficou muito balançado e a qualquer momento poderá ser anunciado como reforço aí para o ataque vascaíno. O Vasco, que já finalizou a situação aí do Raniel, mas não é o suficiente ainda. A gente precisa aí de mais reforços para a posição aí do ataque. Então o argentino aí, Pablo Maguinin, de 31 anos, chegando aí na colina. E sobre a política do Vasco, galera, é o seguinte: que 2022 seja um ano mais calmo aí para o Gigante da Colina, porque o Vasco da Gama, aí na esfera política, ninguém mais fala a mesma língua. E é o seguinte: a gente vai cobrar o Jorge Salgado, como a gente tem dito aqui sistematicamente no nosso canal. Não se esqueçam aí da luta para assinar a GE, se tornem sócios do Vasco da Gama, e é muito importante a gente sempre deixar esse recado. Meus amigos, essas foram as notícias do Vasco. Agradeço mais uma vez aí pela sua paciência, por vocês terem aturado o Laureano aí durante todo o ano de 2021. Possivelmente eu errei em algumas vezes, peço perdão a vocês. Em outras vezes a gente acertou, e é assim que é a vida, com erros e com acertos, e que Deus possa abençoar cada um de vocês nessa passagem de ano. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!